Olá pessoal, vamos para mais uma aula aqui no nosso canal. Uma aula muito importante, muitos alunos não sabem consultar a tabela de cabos estabelecidas pela NBR 5410 de 2008. Então eu vou mostrar como que a gente consulta uma seção de condutor nessa tabela, em função da corrente e do método de instalação. Então, vocês vão ver agora um resumo importante de como fazer a consulta na tabela de cabos da NBR 5410. Primeiramente, o método de referência significa o método no qual os condutores são instalados dentro dos eletrodutos. Então, eu tenho o método de referência A1 e A2. O método de referência A1, ele representa condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em uma parede termicamente isolante. Esse é o método de instalação. A1. O método A2 é para cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido na parede termicamente isolante. Então, em A1 e A2 são eletrodutos ou cabo unipolar ou cabo multipolar embutido numa parede termicamente isolante. Já os condutores B1 e B2 são condutores, principalmente o B2, são condutores utilizados na instalação elétrica residencial, por exemplo. Por quê? O B1 são condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente, de seção circular sobre a parede, ou ocupando ou espaçado de pelo menos 0,3 vezes o diâmetro do eletroduto. O B2, que é muito utilizado em residência, o método B2, é cabo multipolar em eletrodo aparente de seção circular sobre a parede ou espaçado. Outro método B2, cujo o número e o método da instalação está aqui também, que é o que é usado na residência também, que é cabos isolados ou unipolares em eletroduto de seção não circular sobre a parede. Você pode ter uma instalação elétrica residencial ou comercial dessa forma. Cabo multipolar em eletrodo aparente, é o B2. B1 também, nós temos outra forma do B1 aqui, que são condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Está aqui, ó. Esse aqui, nós podemos utilizá-lo, vemos muito esse tipo de método de referência de instalação dos condutores, que é o método B1. O método B2, já na referência 8 aqui, cabo multipolar, aí são um cabo com várias pontas, em eletroduto de seção circular, tá? Isso embutido em alvenaria. Na residência, a gente usa muito o método B1. Aí vem o método C, São cabos unipolares, na referência 11, cabos unipolares ou cabo multipolar, sobre parede ou espaçado de 0,3 vezes o diâmetro do cabo. E o último aí, C, cabos unipolares ou cabos multipolares, ficando diretamente no teto. São esses os métodos de referência. Para finalizar, nós temos o método D, que é cabo em eletroduto de seção circular ou não, em canaleta não ventilada. Eu tenho também a referência 61A, são cabos unipolares. Aqui é multipolar, aqui é unipolar, ou em canaleta não ventilada. Esse aqui é muito utilizado, esse método aqui D, na referência 63, cabos unipolares ou multipolar diretamente enterrado. Isso aqui é muito usado na entrada da alimentação da concessionária. Então, o método de referência, ele só te dá uma referência de como os cabos estão instalados dentro do eletroduto. Outro ponto importante é entender que nós temos os cabos de PVC,
nós temos os cabos EPR e nós temos os cabos XLPE. O cabo PVC é o cabo de policloreto de vinila. Ele tem uma temperatura ambiente em regime contínuo máxima de 70 graus, temperatura limite para sobrecarga 100 graus, para curto-circuito 160 graus. O cabo EPR, que é conhecido como borracha etileno-propileno, ele suporta mais regime contínuo, 90 graus, regime de sobrecarga 130 e 250 graus para regime de curto-circuito. O polietileno reticulado também, ele vai na mesma linha do cabo EPR. Então, os cabos EPR são cabos melhores, né? A sua isolação é melhor, tanto o EPR como o XLPE. Bom, agora outro ponto importante para a gente consultar a tabela de cabos é condutores carregados, né? Condutores carregados. Nós temos aqui o esquema de condutores vivos no circuito. Aqui é o número de condutores carregados a ser considerado. Se eu tenho um circuito monofásico a 2 condutores, qual o carregamento? CC, lá na tabela que nós vamos consultar, 2. Monofásico a 3 condutores, qual é o carregamento? 2. Duas fases e neutro, qual o carregamento? 2. Duas fases com neutro, qual é o carregamento? 3. Né? Então, esse carregamento está relacionado com o número de condutores vivos dentro do eletroduto. Então, duas fases sem neutro, carregamento 2. Duas fases com neutro, 3. Trifásico sem neutro, 3. Trifásico com neutro, pode ser 3 ou 4. Será 4 quando a componente de terceira harmônica tiver uma taxa superior a 15%. Então, se a taxa de terceira harmônica for superior a 15%, teremos que adotar um fator de correção. Então, nessas condições, o circuito trifásico neutro deve ser considerado 4 condutores, de tal forma que nós vamos utilizar um fator de correção de 0,86. Então, você acha a corrente lá daquele condutor para 4, multiplica por 0,86, né? Ou, na verdade, você pode consultar lá na tabela de cabo a 4 condutores, se tiver 15%, e faz uma correção de 0,86. Agora vamos ao exemplo. Peguei uma tabela de cabos, né? Cabos de PVC, e eu quero aqui no meu exemplo, só para mostrar como que se consulta a tabela de cabos, suponhamos que eu quero escolher um condutor para uma corrente de 68 amperes, cujo método de instalação é B2, o cabo é de PVC e o circuito é monofásico. Então, um circuito monofásico com fase neutro. Qual é o CC que a gente chama? O carregamento. Carregamento igual a 2. Então, o carregamento é 2. O método de instalação é B2. Então, eu venho aqui, método B2. Está aqui, olha, método B2. Qual é o carregamento? É monofásico. Então, é 2. Olha, monofásico, 2 o carregamento, método de instalação B2, está aqui, ó, B2, aqui eu venho na coluna de carregamento 2, ok? Eu quero uma corrente de 68 amperes, aí eu venho nessa coluna aqui, olha, vou riscar aqui, depois eu apago, eu venho nessa coluna, né? Aí o que eu lembro a vocês? Método B2, o carregamento 2, e eu tenho que vir nessa coluna aqui, ó. Vindo nessa coluna, eu tenho que procurar a corrente. A corrente não é 68? Então, olha aqui, ó, 69 amperes me atende. Então, eu venho aqui. Qual é o condutor? O condutor é de 16 milímetros.
CC2, método B2, venho aqui, corrente tem que ser maior do que 68, maior ou igual, daqui 69, eu vou escolher um condutor de 16 milímetros, que é aqui, ó. Vocês podem observar aqui, eu venho aqui, cruzo aqui 69, CC2 e método B2, está aqui, ó, condutor de 16 milímetros. E para um circuito trifásico? Para o circuito trifásico, não vamos considerar que a componente de terceira harmônica é superior a 15% de distorção. Não é? Então, eu vou considerar um circuito bifásico. Né? Para bifásico, eu não preciso ter essa consideração, somente para trifásico. Para um circuito bifásico, eu quero fazer o mesmo cálculo para circuito bifásico. Circuito bifásico, duas fases em neutro. Qual seria o CC? O CC seria 3, então continuaria B2 no meu exemplo, CC3 estaria nessa linha aqui, corrente de 68, então vamos lá, corrente continua 68, como eu não tenho 68, eu tenho que utilizar, cruzo a linha aqui, corrente de 80, olha, e o condutor de 25 milímetros. Então, para esse outro exemplo, seria de 25 milímetros. Para a corrente de 68 amperes, eu venho aqui, olha, ó, eu venho aqui, o meu carregamento é 3, está aqui, 3. O método de referência continua B2. Aí eu venho na coluna, acho a corrente que seja maior ou igual a 68. 62 não dá, e o cabo passa a ser 80 de capacidade. O cabo passa a ser um cabo de 25 milímetros. No exemplo anterior, o cabo para B2 e carregamento 2, o cabo que me atenderia seria um cabo de 16. Então,